Henker que vive duas vezes, capítulo 42. A Cobra de Akasha, 10. Volume 2, capítulo 17. Capítulo 42. Cobra de Akasha, 10. A cobra de Akasha tinha uma glândula de veneno presa ao lado de seu neidá. Uma glândula que exalava veneno que poderia derreter qualquer monstro que entrasse em contato com ela. Foi uma espécie de mecanismo de autodefesa que a cobra de Akasha desenvolveu para proteger seu neidá. Portanto, seria necessária uma habilidade especializada para remover a glândula do neidá. Não é um problema se eu puder absorvê-lo. A espada vampírica de Bathory devorava qualquer coisa que contivesse energia, mesmo que houvesse uma glândula de veneno bem próxima a ela. Graças a essa habilidade, foi moleza para Yon-Wu absorver o neidá. Ele separou a glândula de veneno e a guardou na bolsa com o cálice de Ondine. Seria de grande ajuda se eu absorvesse o veneno da glândula, mas também é o ingrediente principal para criar os olhos de Giges. A proficiência da habilidade, espada vampírica de Bathory, aumentou 6,2%. Uma enorme quantidade de energia espiritual, Akasha, está sendo derramada em seu corpo. Será convertido em poder mágico. Uma enorme quantidade de veneno está queimando dentro do seu corpo. Será convertido em poder mágico. Seu status, meio corpo de dragão, está influenciando o processo de absorção. Seu poder mágico aumentou em 8 pontos. Seu poder mágico aumentou em 6 pontos. A proficiência da habilidade, circuito de mana, aumentou 2,1%. Devido ao grande fluxo de energia, o processo de conversão exigirá uma quantidade considerável de tempo e saúde. Seu status, meio corpo de dragão, foi determinado como incapaz de conter todo o mana potencial. Seu corpo continuará seu crescimento. Conversão de características em andamento. O processo de sucessão interrompido será retomado. 44%, 46%, 48%. É aconselhável permanecer em um local seguro durante o processo de conversão. O impacto externo causará uma desaceleração ou desvio. Tempo estimado, 15 horas. Crack Crunch asterisco. A quantidade de energia contida dentro do neidá era demais para Yon-Wu aguentar de uma só vez. Uma mistura de espíritos de monstros que ainda não foram purificados e o espírito ressentido da cobra de Akasha, todos misturados dentro do neidá. Graças à espada vampírica de Bathory, quase nenhuma energia foi perdida durante a absorção. A ingestão de uma quantidade tão grande de energia causou mudanças drásticas no corpo de Yon-Wu. Uma mudança presumivelmente muito maior do que aquelas que ocorreram com o Reinforced Physique. O sistema o alertou para ficar isolado do mundo exterior até que seu corpo se estabilizasse. Mas, apesar do aviso, Yon-Wu levantou-se lentamente de sua posição sentada e virou a cabeça para ver o Rei dos Duendes e o Rei Orc. Um vórtice de mana girava ao longo de seu circuito de mana. Isso estava fazendo com que o circuito quebrasse e se abrisse, e seus músculos e ossos se quebrassem e se remontassem. Uma dor terrível se seguiu após as mudanças. No entanto, Yon-Wu ficou de pé, sem prestar atenção. Ele poderia controlar seus sentidos e desligar alguns nervos para suprimir um pouco da dor. Sua habilidade de resistência física também o ajudou a aliviá-la. Ei! Isso é impossível. Olhando para os olhos injetados de sangue de Yon-Wu, os dois reis estremecerão. Foi devido a uma enorme tempestade de energia em torno de Yon-Wu. Vai o asterisco. A aura de Yon-Wu juntamente com o excesso de energia emitida durante o processo de absorção criaram uma atmosfera indescritível. Além disso, os dois reis monstros sentiram algo em Yon-Wu que estimulou seus instintos. Algo semelhante a um predador. Só então, eles descobriram. Foram os olhos dele. Aqueles eram os olhos de um predador. Bem na frente deles estava um predador ainda mais insaciável e assustador do que a cobra de Akasha. Eu vou te matar, cara. Ignorando o medo mortal, o Rei Orc saltou para atacar Yon-Wu. Ficou claro que o humano à sua frente era a causa de toda essa tragédia. Mas esta era a situação que Yon-Wu queria. Os dois reis monstros também eram monstros-chefes, assim como Hargan. E monstros-chefes como eles. Vai me dar muito karma e tokens. Esses dois monstros sofreram ferimentos graves ao lutar contra a cobra de Akasha. Por outro lado, o corpo de Yon-Wu estava em perfeitas condições, excluindo o processo de conversão. Yon-Wu segurou a adaga de Karshina para trás e fez um golpe amplo. Surto asterisco. A cabeça do Rei Orc voou no ar. Você matou o monstro-chefe, Farak, Orc King. Karma adicional será fornecido. Sem dar uma segunda olhada nas mensagens, Yon-Wu correu direto para o Rei dos Duendes. O Rei dos Duendes estendeu sua ajuda com um olhar severo no rosto. Ao contrário do Rei Orc, seus dois olhos estavam calmos, sabendo que sua morte estava próxima. Mas o Rei dos Duendes lutou com todas as suas forças, como se não fosse perder sua vida tão facilmente. Quang asterisco. Asterisco Kratin asterisco. O corpo de Yon-Wu ainda estava passando por mudanças. Agora, mesmo que tentasse suprimi-lo, a dor terrível ainda era transmitida a ele. A boa notícia era que a proficiência em resistência física estava aumentando muito rapidamente, chegando agora a quase 17%. Mas ele não pôde deixar de se sentir fisicamente exausto. Yon-Wu cerrou os dentes e cortou a cabeça do último orc restante. Surto asterisco.
Com o rosto coberto de amargura e raiva, a cabeça do orc caiu e rolou no chão. Raa! Yon-Woo soltou um suspiro longo e profundo. Após a morte dos dois reis, houve dois caminhos que os monstros restantes seguiram. Um era fugir e o outro era resistir até o fim. Ele não se preocupou em perseguir os corredores, porque eram todos fracos e inúteis. Mas ele fez questão de se livrar dos que resistiam. Então ele enfiou os dentes serrilhados neles e absorveu sua energia. Yon-Woo não parou depois de adquirir o Neida e a glândula de veneno da cobra de Akasha. Ele queria acelerar seu progresso na sucessão e melhorar seu corpo o mais rápido que pudesse. Ele desejou mais e engoliu mais. Ele faria qualquer coisa para se tornar mais forte e nada mais importava. No entanto, consumir centenas de monstros o deixou exausto demais. Ele realmente poderia descansar um pouco em um lugar tranquilo. Yon-Woo pensou em voltar para a toca da cobra para descansar um pouco. Mas em vez disso agarrou a adaga de Karshina. Restava mais uma coisa para incomodá-lo. Basta sair já. Yon-Woo lançou um olhar indiferente para o lado. Não havia ninguém à vista. Mas logo o espaço pareceu distorcer e então apareceu um jogador. Com uma expressão rígida no rosto, segurando seu ombro com o braço restante. Foi bem. Como você sabia? Yon-Woo bufou levemente. Você não achou que poderia ficar escondido com sua aura vazando por todo lado, não é? Você realmente é um monstro. Ben olhou para Yon-Woo com uma expressão de medo. Ele estava observando todo o processo, desde o momento em que a cobra de Akasha ficou furiosa, até quando Yon-Woo absorveu o Neida e eliminou os monstros restantes. E Ben tinha apenas uma emoção em relação a Yon-Woo. Foi medo. Correndo como um fantasma com uma máscara branca, Yon-Woo tirou a vida de outras pessoas com apenas um golpe de sua faca. Tal cenário lembrava-lhe um ceifador. Mas logo, a ganância começou a aparecer através de seus olhos. Se ao menos ele pudesse ter esse poder para si mesmo. Se ao menos ele pudesse pegar a peça escondida esperando para ser levada. Aos olhos de Ben, Yon-Woo estava acumulando peças escondidas só para si. Se assim fosse, ele teria que levá-los. Eles pertenciam a ele. Então ele esperou e esperou até que Yon-Woo estivesse exausto. E finalmente, a hora chegou. Asterisco Xwing asterisco. Ben lentamente tirou a espada da bainha. Foi o seu precioso artefato concedido pela ilha, quando ele se juntou ao time 1. O som frio da espada sendo desembainhada se espalhou pelo ar. O fio verde amarrado no punho de sua espada também tremeu. Mas esse poder monstruoso que você tem? Terei que tirá-lo de você. Yon-Woo torceu o canto dos lábios. Você, pelo que significa? Não finja que não sabe do que estou falando. Porque eu sei que agora você não tem forças nem para levantar um dedo. Ben caminhou lentamente em direção a Yon-Woo, pensando que estava blefando. Mesmo que ele pudesse revidar, isso não importava. Ele estava conservando sua energia o tempo todo só para este momento. Mesmo que ele tivesse perdido um braço deveria ser suficiente para derrubá-lo. Mas Yon-Woo não parou de zombar de Ben mesmo quando ele se aproximou. Eu já não te perguntei, como você vai tirar isso quando eu não estiver sozinho? O que você está? Quando Ben estava prestes a gritar de volta com seu absurdo. Switch asterisco. Um som repentino e penetrante ressoou no ar. Puck asterisco. E antes que Ben pudesse reagir, uma flecha cravou profundamente em sua têmpora. A flecha era tão poderosa que a cabeça de Ben caiu para o lado enquanto seu corpo voava. Morrendo de forma dolorosa, os olhos de Ben avistaram Galliard com seu arco apontado para ele no topo de uma montanha rochosa. Galliard saltou levemente do penhasco e pousou ao lado de Yon-Woo. Ele estalou a língua enquanto olhava ao redor da área completamente devastada. O que é toda essa bagunça? Isso foi tudo você? Mesmo com sua experiência em inúmeros tutoriais, ele nunca tinha visto nada parecido antes. Mas Yon-Woo de repente começou a rir. Por que você está rindo? Yon-Woo não sabia como responder à sua pergunta. Assim como Ben havia dito, ele estava se sentindo tão arrasado que não conseguia nem levantar um dedo por causa do processo de conversão em andamento. E Galliard apareceu na hora certa. Ele não sabia se deveria chamar isso de coincidência ou destino. Mas isso não importava, porque com ele ao seu lado ele poderia finalmente descansar. Galharda. O que? Eu trouxe um presente para você. O que? Espere você. Yon-Woo tirou o pingente do bolso e jogou em Galliard. O lance repentino pegou Galliard de surpresa, mas ele conseguiu agarrá-lo. E ao perceber o que era, ele olhou para Yon-Woo com olhos tensos. Tantas perguntas passaram por sua mente, mas ele não conseguiu tirá-las porque Yon-Woo já estava caindo inconsciente antes que pudesse continuar falando. Galliard rapidamente avançou e impediu Yon-Woo de cair. Olhando para Yon-Woo, seus olhos tremiam. Ele não sabia o que fazer com esse homem misterioso. Mas uma coisa era certa. Ele estava pedindo ajuda em troca do presente. Galliard percebeu que seu corpo estava anormalmente quente. Não parecia que ele estava doente. Ele só podia adivinhar que algo estava acontecendo dentro de seu corpo. Você não está me deixando escolha. Galliard balançou a cabeça. Com Yon-Woo nas costas, ele voltou para sua casa. Demorou muito até que Yon-Woo acordasse. A primeira coisa que lhe veio à vista foi o teto de uma casa familiar. E também
As mensagens amontoadas em sua retina. A conversão de características foi alcançada com sucesso. Sua característica, físico reforçado, foi alterada para físico diamante. 92% da energia foi convertida em poder mágico e absorvida pelo corpo. A melhoria do corpo foi confirmada. A embarcação é forte o suficiente. O processo de sucessão interrompido retomou seu progresso. Progresso atual: 92,5%. Seu status atual será alterado de meio corpo de dragão para corpo de dragão quase completo. 92,5%. Ion Wu verificou seu processo de sucessão quase completo e cerrou o punho com força. Naquele momento, parecia que todo o seu esforço meticuloso finalmente valeu a pena. Mas pensando bem, ele ficou surpreso com o fato de que o processo de sucessão ainda estava incompleto, apesar da enorme quantidade de energia que ele havia absorvido. Parecia que sua compreensão de Dragon Bari ainda estava faltando. Ele estava ficando muito curioso sobre o quão forte ele seria quando o processo de sucessão fosse concluído. Ion Wu então foi em frente e verificou sua janela de status. Jogador: Ion Wu Sha. Características: sangue frio, físico diamante. Força: 121 destreza, 133 saúde, 129 poder mágico, 208. Habilidades: olhos dracônicos, 11,2%, fortalecimento dos sentidos, 32,5%, previsão, 0,0%, resistência física, 20,3%, vontade de combate, 10,5%, espada vampírica de Bathory, 9,5%, chumpo, 19,5%, circuito mágico, 10,9%. Várias partes da janela de status mudaram muito desde a última verificação. Todos os pontos de atributos estavam acima de 120, e poder mágico, o atributo que mais faltava antes, era agora o mais alto de todos os 4. Suas habilidades também cresceram muito. Isso foi conseguido por meio de batalhas e crescimento contínuos. O mais surpreendente foi que o circuito de mana, uma habilidade que ele adquiriu no dia anterior, cresceu de longe mais rápido em um único dia. Ion Wu rapidamente concentrou seus sentidos em seu circuito de mana e tentou controlar a mana. E então, uau asterisco. Mana começou a se mover à sua vontade. Muito suavemente e suavemente. Foi uma sensação um tanto nova. Uma sensação muito estranha, mas ao mesmo tempo muito familiar. Parecia que ele havia desenvolvido uma nova parte do corpo que ele poderia controlar à vontade. Ion Wu lentamente reuniu mana em sua mão. Quando ele balançou a mão, percebeu que o movimento agora era muito mais fácil do que antes. Mana também endureceu sua mão, tornando-a sólida como uma rocha. Disse que mana tem uma variedade de usos dependendo do usuário. Ion Wu teve em mente que deveria fazer alguns experimentos sobre o uso de mana. Agora que ele podia controlar a mana à vontade, ele queria encontrar uma maneira de usá-la em combate. Mas o que é isso? Ao retornar o mana à sua posição original, Ion Wu percebeu que seu corpo parecia ter passado por muito mais mudanças do que ele esperava. Não apenas a mana fluindo por seu corpo, mas seu próprio corpo também passou por algumas mudanças. Meus sentidos, eles ficaram mais aguçados. Apesar de fazer apenas um leve movimento, uma enorme quantidade de informações invadiu sua cabeça. A luz era ofuscante e os cheiros paralisantes. A dor reverberou por todo o seu corpo. Foi uma sensação semelhante a quando ele usou pela primeira vez o fortalecimento dos sentidos. Ele tentou descobrir o que poderia ter causado essa mudança. Era improvável que fosse uma mudança devido ao simples fortalecimento físico. Ele considerou a possibilidade de parte da energia do Neida ter penetrado em seu corpo. Mas o interessante é que a sensação não era estranha para ele. De alguma forma, era muito familiar. Como o cálice de Ondine. Enquanto Ion Wu estava perdido em uma série de pensamentos. Ranger asterisco. O som da porta se abrindo o trouxe de volta aos seus sentidos. Quando Ion Wu levantou a cabeça, Galliard entrou na sala com uma cesta cheia de frutas. Você está acordado? Edit. LOL, espero que ninguém tenha visto minha merda.